aprende aqui, né? E nisso vocês são craques, né? Bom, tanto que são professores. Pegar cada palavra dessa, né, com muita utilidade sendo disposta aqui no texto. Aliás, concordo com vocês, não existe melhor texto que nos dê assim, essa segurança na definição apropriada do que é o processo da obsessão e da desobsessão, né, como Kardec nos traz. E aqui a gente tem a segurança de ler todas as outras obras e temos sempre o porto seguro para voltar. Eu acho que é dessa forma que a gente avança, né, elucida com muito boa profundidade. Aliás, com o escafandro, né, com essa cápsula que nos permita conhecer o outro mundo sem pressa de voltar à superfície, que é como eu vejo vocês fazendo aqui nesses 4 programas, né? Vocês dão um mergulho com nenhuma pressa de voltar à superfície para tomar um arzinho, porque vocês se sentem realmente muito bem nesse meio. Até parece que vocês, né, mudaram a condição, né? Passaram a respirar debaixo d'água, de tanta naturalidade com que fazem isso. Eu acho que por esse caminho, né, a gente faz com muita serenidade, né, essas definições, sempre tendo um fim útil de botar os pezinhos na realidade. Despertar. Despertar da consciência, como fala a Joana de Ângeles. Muito bem. Só pegando esse gancho que o Maurício trouxe antes, né, dessa questão da aplicabilidade, de transformar teoria em experiência, né, teoria em prática, porque prática não significa experiência, mas transformar isso que a gente aprende, essa juntada de informações que nós vamos fazendo através das leituras, dos estudos e tudo mais, e a transformação dessa experiência. Na segunda-feira passada, né, no nosso estudo do Livro dos Espíritos, que é transmitido pelo canal do Esmiuçando Allan Kardec, do YouTube, tivemos uma discussão muito boa, um bate-papo muito legal sobre como isso se apresenta, com questões, como isso, como vai, sabe? Isso que é o estudo sério que Kardec fala, essa troca de ideias, e acho que chegamos ali numa conclusão do quanto é importante essa ideia de você aprendeu, então agora se torne isso, né? Isso faça parte de você, não como uma informação, mas como experiência. É o que eu, às vezes, chamo de piloto automático. Acho que até mais do que experiência, como uma conquista. Quando a gente agrega isso na gente, que vira um apêndice próprio e para de ser um estorvo, para de ser um tumor, para de ser uma verruga, e vira algo que passa a fazer parte de mim, eu não penso mais para agir daí dessa maneira ou responder de determinada forma. Mas isso faz parte de mim. Tem algumas situações, por exemplo, em que nós vemos pessoas ouvir determinadas perguntas e elas não entendem mais a pergunta. Porque para elas aquilo já é tão natural que ela consideram estranha a pergunta feita e falam assim, não, mas por que você pensa assim? Isso já é próprio meu, sabe? Então, no estudo da segunda, as questões passaram também como instrução disso aqui que a gente discute. E lá no estudo de segunda, pessoal, esse estudo a gente está falando, ele é feito no Centro Espírita Caminho da Luz, ele vai ao ar às 7h30 pelos canais do YouTube do Esmiuçando Allan Kardec. Lá a gente está discutindo a terceira parte do Livro dos Espíritos. Só que para conseguir criar bons conceitos, a gente fica pipocando dentro do Livro dos Espíritos, de um lado e para o outro, sabe? Agora a gente está lá nas questões 120, e de lá a gente foi para 632. Não. A gente está na 634. Isso. Aí fomos para 115, 120A, 118, 119. Estamos na 132 e tem mais algumas, antes de ir para 635. 132. Aí a discussão, ela parece que fugiu, mas ao final do estudo a gente olha e fala, caramba, a gente não tinha percebido que você pode pegar uma coisa que às vezes parece que está longe, e quando você vem todo mundo somando informações, você chega no final e, poxa, ficou muito bacana, ficou muito jóia.
Aqui a gente está fazendo algo parecido, né? Eu imagino a alegria de Kardec, né? De começar a ver que a obra dele como um todo está sendo compreendida, e não de formas esparsas as mil e tantas questões, né? Como se fossem aí fruto de um decoreba ou de uma leitura en passant. E esse passeio que se faz não só pelo Livro dos Espíritos, como é o caso que vocês estão falando aí, né? Onde tudo se interliga mesmo. Lógico, tudo ali tem o objetivo de retirar da frente dos nossos olhos tudo que é escolho, tudo que é coisa que não faz sentido para manter o foco da existência. Então, quando você vai lá na 132, a encarnação nos é imposta por quê? Né? Qual o objetivo disso tudo? E você vai lá para as condições morais da terceira parte, tudo faz uma interligação suave, harmônica, né? Tudo faz um grande sentido. E quando você consegue interligar todas as obras, então, aí é o néctar, né? Aí alguém pode dizer assim, tá, mas o programa é sobre obsessões, o que é que tem tudo a ver? Que eu estou falando há 20 minutos aí, o que é que isso tem a ver com obsessão? É exatamente esse ponto que o Maurício levantou. Às vezes a gente precisa dar uma saída, observar outros pontos, né, e trazer para aquilo que a gente está discutindo. Porque é o seguinte, a obsessão é a ação persistente que o espírito mal exerce sobre o indivíduo. Por que que ele exerce? Por que que ele consegue exercer essa obsessão? Né? Por que que ele consegue exercer essa influência a ponto de dominá-lo, controlá-lo? Essa é uma pergunta muito importante. E dentro dos tópicos que vem mais à frente, dentro desse texto, nós vamos observar que esse processo obsessivo, essa obsessão, ela só vai acontecer em função de falhas morais, de falhas comportamentais, de quem nós somos, né? Porque nós ainda temos condutas íntimas e naturais que representam e que expressam o meu nível evolutivo moralmente falando, e que essas condutas naturais, vamos falar dessa forma, elas são a expressão prática de transgressões da lei divina. E é somente por causa disso que as obsessões, elas podem acontecer. Porque estando encarnado, ou estando habitando, ou no mundo espiritual, ou no mundo material, ou interagindo entre eles, todos os espíritos que aqui estão sujeitos a receber, não sofrer, a influência dos espíritos maus. Ok? Por quê? Porque é um planeta de provas e expiações. E porque todos estão sujeitos a receber a influência e não sofrê-la? Porque existem espíritos que estão no planeta Terra, tanto encarnados quanto desencarnados, que já são espíritos da segunda ordem, que já avançaram em certos aspectos que o povão comum, como nós, ainda não avançamos. Então, nesse aspecto, eles podem até receber a influência, porque vão estar encarnados, principalmente no nosso caso encarnados, mas não vão se deixar levar. Então, não vai acontecer o processo obsessivo. Então, depois, se você der uma pausa no programa agora, vem que momentar, e voltar para quando a gente começou a conversar, você vai ver que tudo que a conversa foi trazendo de lá até aqui, desde a importância de como Kardec tratou dos temas, até essa parte de transformar informação teórica em conquista vivencial, como diz Joana de Ângeles, conquista experiencial, né? Nesse processo de ressignificar quem somos e os nossos valores e as nossas ideias e nossas condutas, você vai ver que tudo que a gente veio de lá para cá foi um mergulho em outra lagoa para buscar um pouquinho do que tem nessa lagoa e trazer para entender aquilo que a gente está discutindo aqui. Nós somos herdeiros, né? Desculpa, Enzo, mas só assim, bem rapidinho, somos herdeiros daquilo que seriam as nossas soluções, né? Então, como a nossa psicosfera constitui tudo isso que a gente está exposto, então, a nossa solução está em fazer enfrentamento daquilo que plantamos lá atrás, ou daquilo que vibramos, e daquilo que se constitui o que seria a solução. Se desejamos um planeta bem suave, bem clean, então já sabemos o que fazer, né? Como somos herdeiros dessa coisa que nós mesmos vibramos no passado, vamos em frente e tem que enfrentar, não tem outra.
E aí, eu estava falando, eu estava aqui pensando, né? Eu acabei de falar uma coisa que eu não devia ter falado. Porque eu acabei de criar a prova contra mim mesmo. Sabe quando Jesus diz assim, olha, você falou, então é porque você sabe. Se você não tivesse falado, é porque você não sabe. Agora, já que você sabe, então tá lascado. Porque eu acabei de dizer o seguinte, o que eu acabei de falar é, em outras palavras, bem popularmente, Pião, Enzo, você só cai em obsessão porque você tem falha. Então, não é porque você está num planeta de provas e expiações, é porque você tem falhas morais. Porque você também disse que espíritos que já avançaram em determinadas áreas vão receber a influência, mas não vão sofrê-la. Então, nunca terão uma obsessão. Então, o que é que você está esperando? Então, para de reclamar do mundo em que você vive, para de reclamar do nível evolutivo do planeta em que você está e se transforme moralmente. Você não vai se preocupar com obsessões. Eu soubesse não tinha dito isso, porque eu acabei de me complicar e agora está salvo. Olha só como que as coisas se interligam, né? Você falava agora há pouco de interligação do livro, a compreensão dele faz você trazer por uma outra vertente a mesma verdade. Que bacana que é isso, hein? Aí você fala assim, mas Enzio, eu não concordo com você, porque eu faço aqui tudo certinho. Eu vou no templo, eu vou usar a palavra templo para definir assim uma casa religiosa, não importa de qual conceito seja. Eu vou no templo, eu pratico tudo aquilo que o sacerdote, o padre, o pastor, todo mundo manda, o pai de santo. Tá, e na hora que você fala assim, agora eu vou espairecer. Vocês viram alguma vez Chico falar assim, preciso tirar férias para espairecer? A hora que a gente entra nesse modo, eu não vou usar a palavra descanso, mas assim, modo de invigilância, a gente, de uma certa forma, está dando brecha, está abrindo uma fresta por onde começa a passar o vento da janela obsessora do Enzio. Lembra no programa passado? Quem não sabe o que eu estou falando, liga no programa da semana passada e fica ouvindo o áudio. Vocês vão ver que o Enzio, a gente fez o programa em 3. Eu, o Enzio e a janela obsessora dele. Tá? É o ruído do vento passando na janela, aquele... Você abre uma fresta para isso quando você pega a sua cabeça e você coloca no... Eu vou ficar improdutivo. Mente vazia é tempo do caramunhão. Isso é uma frase velha. Trocando em outras palavras, a gente está aqui encarnado tentando aprender. A gente não veio para ensinar ninguém, a gente veio para ensinar a nós mesmos, tentando reparar os erros passados, resolvê-los e adquirir valores, consagrar determinados valores. Então, a gente ainda está numa fase em que na balança, volta e meia, a gente está na gangorra. A hora a gente está de um lado, a hora está do outro. Quando você está mudando isso, nós emitimos simpatia mental que acabam informando aqueles irmãozinhos que ainda nos querem mal em virtude do que fizemos, que estamos aqui e estamos dando bobeira. Aí a gente começa com a ideia de, opa, achei o cara, agora eu vou incomodar ele. Mas aí pega o Enzio vive em casa espírita, ele não dá brecha. Só que o Maurício anda colado no Enzio, mas querem acertar o Enzio. Mas não consigo pegar o Enzio. Não, então vamos fazer o seguinte, vamos começar pelo Maurício. Porque o Enzio gosta muito do Maurício, a gente conseguindo influenciar o Maurício, e o Maurício ficando mal, a gente, de uma certa forma, também vai abalar o Enzio. Vai, Maurício, tem esse negócio de ricochete, um acerta o outro? Gente, se vocês pegarem as obras consagradas, emitidas de autores que possuem, que são realmente referências, principalmente autores espirituais, vai ser possível encontrar em processos de obsessão extremamente complexos, como uma verdadeira indústria, com organismos, com setores de produção, com áreas específicas de distribuição dentro de uma fábrica. Aí a gente volta aqui. A obsessão é a ação persistente de um espírito que exerce sobre o indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos.
como ela vai se desenvolver? Quais são esses caracteres? Quem é a causa? Eram as perguntas que a gente estaria programado para começar a viajar. Então, lembrando disso, dá para começar a reconstruir. Já ligou o tico-teco e já dá para a gente pegar aqui agora. Então, vamos lá, vamos dar um passo adiante. Como ela se apresenta? Como ela se apresenta? E um ponto que a gente viu na semana passada, quando a gente começou a trabalhar isso aqui, olha, eu tenho características básicas, mas com essas características básicas, eu não posso simplesmente porque eu estou olhando alguém, ou simplesmente porque eu acho que a pessoa está sob a influência que ela está obsidiada. Primeiro, porque tem que ter ação persistente. Né? Segundo, tem que ser um espírito mau. Então, porque a pessoa não está sentindo nada, não significa que ela não esteja obsidiada, porque ela pode não estar sentindo nada, porque o pensamento dela é uma transgressão da lei, o obsessor está só influenciando isso e ela se sente bem e confortável. Então, ela não se sente mal. Os dois se sentem bem, né? Total. Né? Então, não esse pedacinho aqui de como ela se apresenta, vamos ler ele todo. Inclusive, ele está dividido em duas partes. Né? A resposta, a primeira parte da resposta dessa pergunta, né, que é o parágrafo, as influências de um modo geral, e a segunda parte, as influências no médium, no indivíduo que atua mediunicamente. Por quê? Mediunidade, todos nós temos num grau variável, quer dizer, todos nós interagimos com o mundo espiritual. Kardec vai dizer no item 159 do Livro dos Médiuns que raros são aqueles que não têm sensação nenhuma, né? Não tem percepção nenhuma. Então, ele está me dizendo que tem pessoas que realmente não têm. Tá? É desligado o tic-tac. É desligado. Mas ele diz que são raros, mas não tem. Tirando esses raros que ele coloca na resposta, então todo mundo tem uma interação com o mundo espiritual, tem algum tipo de percepção que vai variar desde a simples inspiração, que são as ideias que misturam com as suas e você não tem sensação, não tem alteração nenhuma, isso acontece no seu dia a dia, até aqueles que o espírito vem, toma conta do seu corpo, usa as suas mãos para transcrever ou falar, né? Aí usa os seus instrumentos vocais e falar as ideias dele, o pensamento dele. Isso se transforma em livros, isso se transforma em gravações. Quer dizer, você tem de um nível muito simples a algo palpável. Kardec vai chamar de médiums, no Livro dos Médiuns, nesse item 159, esses que têm uma produção palpável, que você pode dizer, não, tem um espírito falando ali, tem um espírito usando esse indivíduo. E aí ele faz essa distinção de uma questão didática, uma questão pedagógica, para facilitar a análise. Então, essa primeira parte da resposta é para todo mundo, é para o geralzão. Para quem sente, quem não sente, quem tem, quem não tem. Quem produz, não produz. Agora, a segunda parte aí é para aqueles que têm atividade mediúnica, consciente ou inconscientemente da possibilidade mediúnica, e como os espíritos atuam, né? Como eles se interferem. Aí isso vai estar desenvolvido no capítulo 23 do Livro dos Médiuns. Mas vamos pegar só esse pedaço aqui, para a gente relembrar de uns pontos. Ele diz assim, que aí eu coloquei, como ela se apresenta. Então, apresenta características muito diversas, desde a simples influência moral, até a perturbação completa do organismo das faculdades mentais. Então, ele aqui coloca as margens, né? Simples influência moral, então não tem sensação nem percepção nenhuma, é o cara atuando no seu comportamento. Se você está pensando em coisas que são transgressões à lei, você não vai notar nada de estranho, você só vai ficar mais empolgado nas suas ideias, né? E nas suas vontades. Até aquela em que o espírito ele controla o seu corpo e ele consegue controlar a sua mente. Né? Então, perturbação completa do organismo das faculdades mentais. Isso é no geral. Ontem a Amanda falou uma coisa bacana do lado do Japão. Ela entrou numa lojinha para fazer uma compra. E o atendente do lojinha estava bravo, nervoso com alguma coisa. Ela ficou perto do rapaz 30 segundos. Diz que ela conseguiu ficar tão irritada igual o rapaz. Aí, a hora que ela sai da loja, ela pega e pensa, mas por que eu fiquei assim? Por que eu estou assim? Algo está errado. Ela conseguiu perceber que aquela raiva,
aquele descontrole, destempero, que momentaneamente dominou ela, em termos de pensamento, era algo que não foi produzido por ela mesma. Aí foi o momento que, em total vigilância, ela parou, se estabilizou, pensou, falou: não, pera lá, isso aqui não é meu. E ela conseguiu fazer uma prece por ela e pelo rapaz. E ela conseguiu voltar a ficar tranquila e seguiu a vida. Mas, assim, a coisa com que o Enzo está falando, assim, desde simples sinais exteriores. Gente, o simples sinal, às vezes, é se acorda, sai da caminho para o banheiro, você já está de mau humor e bravo. O que está produzindo isso? Se não for uma psicopatologia, provavelmente é uma influência. Não quero dar um diagnóstico preciso, mas às vezes a gente não percebe que isso está dentro do nosso dia a dia. Por quê? Simples influência, coisa sutil. Influências pesadas, influências completas, convulsão, torcer a língua, babar, cair no chão, ter dor no corpo, aí a gente percebe até porque o nosso visual nos auxilia. Mas essa simples influência é aquela que passa quase sempre despercebida da gente. Perfeito. E já que a gente está tratando da 459, né, do Livro dos Espíritos, essa influenciação constante que existe do mundo de lá para o mundo de cá, lembro aqui de um caso do Chico Xavier, onde ele foi reclamar, Maurício, você que citou um pouco antes, essa história da influenciação e do amigo certo, está do nosso lado. O Chico foi reclamar com o Emmanuel que tinham chamado ele de besta. Aí o Emmanuel falou assim: olha, a besta é um animal tão capaz de carregar tantos pesos. Tenta ser uma besta. Ou seja, é o amigo certo, né? É a influenciação certa. É aquele que pode fazer você, olha, para e pensa, meu caro, usa cachola. Perfeito. E aí, no âmbito da mediunidade, é a segunda parte, essa nós não adentramos, vamos adentrar hoje, que é oblitera todas as faculdades mediúnicas. Obliterar é, Maurício? É fazer Fazer desaparecer, desaparecer. É isso. estancar, arrancar, apagar, obnublar, vendar, suspender, retirar. Acho que deu para dar uma ideia, né? É fazer a mediunidade virar uma zona. Como diz o jovem, tipo assim. Tipo assim. Na mediunidade escrevente, ela se traduz pela obstinação de um espírito em se manifestar com exclusão de todos os outros. Né? Isso ele pega. Kardec ele vai usar como referência de mediunidade para discutir mediunidade sempre a psicografia, que era o mais comum, era o que era, como ele fala, é mais fácil de desenvolver, é mais fácil de trabalhar, é mais fácil de conferir. Então, ele vai sempre usar como referência a psicografia. E aí a gente usa o que ele fala por extensão para as outras mediunidades. Aqui ele traz uma característica, lá no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, ele vai detalhar com muito mais carinho, e ele vai dividir a classificação em 3 tipos: simples, fascinação, subjugação, e no final do capítulo 14 de A Gênese, possessão. Tá? Que não é o caso, a gente vai entrar aqui nesse momento agora, então isso aqui a gente deixa um pouquinho aqui na reserva, para a gente analisar no momento específico. Agora o nosso momento é esse mais, no âmbito mais geral, o processo obsessivo no âmbito mais geral. Ponto
a gente estaria programado para começar a viajar. Então, lembrando disso, dá para começar a reconstruir. Já ligou o tico-teco e já dá para a gente pegar aqui agora. Então, vamos lá, vamos dar um passo adiante. Como ela se apresenta? Como ela se apresenta? E um ponto que a gente viu na semana passada, quando a gente começou a trabalhar isso aqui, olha, eu tenho características básicas, mas com essas características básicas, eu não posso simplesmente porque eu estou olhando alguém, ou simplesmente porque eu acho que a pessoa está sob a influência que ela está obsediada. Primeiro, porque tem que ter ação persistente. Né? Segundo, tem que ser um espírito mau. Então, porque a pessoa não está sentindo nada, não significa que ela não esteja obsediada, porque ela pode não estar sentindo nada, porque o pensamento dela é uma transgressão da lei, o obsessor está só influenciando isso, e ela se sente bem e confortável. Então, ela não se sente mal. Os dois se sentem bem, né? Total, né? Então, não esse pedacinho aqui de como ela se apresenta, vamos ler ele todo. Inclusive, ele está dividido em duas partes, né? A resposta, a primeira parte da resposta dessa pergunta, né, que é o parágrafo, as influências de um modo geral, e a segunda parte, as influências no médium, no indivíduo que atua mediunicamente. Por quê? Mediunidade, todos nós temos num grau variável, quer dizer, todos nós interagimos com o mundo espiritual. Kardec vai dizer no item 159 do Livro dos Médiuns que raros são aqueles que não têm sensação nenhuma, né? Não têm percepção nenhuma. Então, ele está me dizendo que tem pessoas que realmente não têm. Tá? É desligado o tic-tac. É desligado. Mas ele diz que são raros, mas então tem. Tirando esses raros que ele coloca na resposta, então todo mundo tem uma interação com o mundo espiritual, tem algum tipo de percepção que vai variar desde a simples inspiração, que são as ideias que misturam com as suas e você não tem sensação, não tem alteração nenhuma, isso acontece no seu dia a dia, até aqueles que o espírito vem, toma conta do seu corpo, usa as suas mãos para transcrever ou falar, né? Aí usa os seus instrumentos vocais e falar as ideias dele, o pensamento dele. Isso se transforma em livros, isso se transforma em gravações. Quer dizer, você tem de um nível muito simples a algo palpável. Kardec vai chamar de médiums, no Livro dos Médiuns, nesse item 159, esses que têm uma produção palpável, que você pode dizer, não, tem um espírito falando ali, tem um espírito usando esse indivíduo. E aí ele faz essa distinção de uma questão didática, uma questão pedagógica, para facilitar a análise. Então, essa primeira parte da resposta é para todo mundo, é para o geralzão. Para quem sente, quem não sente, quem tem, quem não tem. Quem produz, não produz. Agora, a segunda parte aí é para aqueles que têm atividade mediúnica, consciente ou inconscientemente da atividade, da possibilidade mediúnica, e como os espíritos atuam, né? Como eles interferem. Aí isso vai estar desenvolvido no capítulo 23 do Livro dos Médiuns. Mas vamos pegar só esse pedaço aqui, para a gente relembrar de uns pontos. Ele diz assim, que aí eu coloquei, como ela se apresenta. Então, apresenta características muito diversas, desde a simples influência moral, até a perturbação completa do organismo das faculdades mentais. Então, ele aqui coloca as margens, né? Simples influência moral, então não tem sensação nem percepção nenhuma, é o cara atuando no seu comportamento. Se você está pensando em coisas que são transgressões à lei, você não vai notar nada de estranho, você só vai ficar mais empolgado nas suas ideias, né? E nas suas vontades. Até aquela em que o espírito ele controla o seu corpo e ele consegue controlar a sua mente. Né? Então, perturbação completa do organismo das faculdades mentais. Isso é no geral. Ontem a Amanda falou uma coisa bacana do lado do Japão. Ela entrou numa lojinha para fazer uma compra. E o atendente do lojinha estava bravo, nervoso com alguma coisa. Ela ficou perto do rapaz 30 segundos. Diz que ela conseguiu ficar tão irritada igual o rapaz. Aí, a hora que ela sai da loja, ela pega e pensa, mas por que eu fiquei assim? Por que eu estou assim? Algo está errado. Ela conseguiu perceber que aquela raiva, aquele descontrole, destempero, que momentaneamente dominou ela, em termos de pensamento,
era algo que não foi produzido por ela mesma. Aí foi o momento que, em total vigilância, ela parou, se estabilizou, pensou, falou, não, pera lá, isso aqui não é meu. E ela conseguiu fazer uma prece por ela e pelo rapaz. E ela conseguiu voltar a ficar tranquila e seguiu a vida. Mas, assim, a coisa com que o Enzo está falando, assim, desde simples sinais exteriores. Gente, o simples sinal, às vezes, é se acorda, sai da cama, no caminho para o banheiro você já está de mau humor e bravo. O que está produzindo isso? Se não for uma psicopatologia, provavelmente é uma influência. Não quero dar um diagnóstico preciso, mas às vezes a gente não percebe que isso está dentro do nosso dia a dia. Por quê? Simples influência, coisa sutil. Influências pesadas, influências completas, convulsão, torcer a língua, babar, cair no chão, ter dor no corpo, aí a gente percebe até porque o nosso visual nos auxilia. Mas essa simples influência é aquela que passa quase sempre despercebida da gente. Perfeito. E já que a gente está tratando da 459, né, do Livro dos Espíritos, essa influenciação constante que existe do mundo de lá para o mundo de cá, lembro aqui de um caso do Chico Xavier, onde ele foi reclamar, Maurício, você que citou um pouco antes essa história da influenciação e do amigo certo, está do nosso lado. O Chico foi reclamar com o Emmanuel que tinham chamado ele de besta. Aí o Emmanuel falou assim, olha, a besta é um animal tão capaz de carregar tantos pesos. Tenta ser uma besta. Ou seja, é o amigo certo, né? É a influenciação certa. É aquele que pode fazer você, olha, para e pensa, meu caro, usa cachola. Perfeito. E aí, no âmbito da mediunidade, é a segunda parte, essa nós não adentramos, vamos adentrar hoje, que é oblitera todas as faculdades mediúnicas. Obliterar Maurício? É fazer desaparecer, estancar, arrancar, apagar, obnublar, vendar, suspender, retirar. Acho que deu para dar uma ideia, né? É fazer a mediunidade virar um azul. Como diz o jovem, tipo assim. Tipo assim. Na mediunidade escrevente, ela se traduz pela obstinação de um espírito em se manifestar com exclusão de todos os outros. Né? Isso ele pega... Kardec ele vai usar como referência de mediunidade para discutir mediunidade sempre a psicografia, que era o mais comum, era o que? Era, como ele fala, é mais fácil de desenvolver, é mais fácil de trabalhar, é mais fácil de conferir. Então, ele vai sempre usar como referência a psicografia. E aí a gente usa o que ele fala por extensão para as outras mediunidades. Aqui ele traz uma característica, lá no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, ele vai detalhar com muito mais carinho, e ele vai dividir a classificação em 3 tipos: simples, fascinação, subjugação, e no final do capítulo 14 de A Gênese, possessão. Tá? Que não é o caso, a gente vai entrar aqui nesse momento agora, então isso aqui a gente deixa um pouquinho aqui na reserva, para a gente analisar no momento específico. Agora o nosso momento é no âmbito mais geral, o processo obsessivo no âmbito mais geral. Ponto importante aqui para a gente lembrar, essa questão da influência moral. Ela vai da simples influência moral, Kardec já está me delimitando que ela começa pelo moral. Ela começa pela questão moral. Porque se ela vai da simples influência ao controle total do organismo da mente, ela começa aqui. Esse é o referencial que ele está me dando. O processo obsessivo tem início com questões morais. E isso ele vai bater nessa tecla o tempo inteiro. E mais adiante, quando ele vai falar do tratamento, o Maurício trouxe o exemplo da Amanda, a Amanda aplicou o tratamento sugerido por Kardec. Mude a questão moral e você fecha a porta do processo. Você interrompe ele já no início. No nascedouro da coisa, né? No nascedouro da coisa. Por isso que eu coloquei naquela hora,
Encarnou, você está sujeito a receber a influência. Agora, Vamos fazer um desenho para esse pessoal? sim, sim, sim. Às vezes fala assim, Enzo, eu não consigo entender, encarnou, você fala tanto nisso. Então, vamos lá, vamos usar Kardec. Kardec pergunta qual é a nossa condição, como estamos encarnados. Bom, a encarnação é um espírito que é colocado dentro de um envelope e passa a viver aqui na Terra. Brincando dessa maneira. Ele usa um outro exemplo. Ele fala da seguinte forma: o corpo é um cárcere igual uma cela, no qual o preso não gosta de estar. O preso é o espírito. Então, nós encarnados somos iguais a detentos cumprindo penas dentro de celas em presídios. A cela é o corpo. Aí eu te pergunto, tem um preso dentro da cela. Os vizinhos não faz algazarra e influência quando a coisa tá ruim? Você tem um monte de filme que traz isso de exemplo. E são influências das mais variadas. Tem aquela que é assim, o bajulador. Não precisa ser sempre bronca, não. Eu posso ficar te bajulando, eu ficar puxando uma parte certa do seu corpo, massageando o seu ego, e isso também é influência. Eu posso ficar pisando no teu calo, eu posso ficar só gritando de manhã, de tarde, de noite no teu ouvido. Às vezes, a simples presença, eu só aparecer para você me olhar, já que você não gosta de mim, você olha para mim, já eu acabo com o seu dia. Então, essa noção, por exemplo, de corpo e influência, que o Nunes acabou de colocar, é algo que é só nossa educação que vai criar assim, uma condição de perceber, para daí começar a educar e dar destino. Maurício, para nossa, assim, para a compreensão nossa e também daqueles que irão nos ouvir, seria assim, já que se trata de espíritos maus, né, esses que estão obstinadamente provocando o nosso deslize, fazendo com que a gente tenha aquela sintonia alterada, não seria o caso de pensarmos aqui que essa obstinação, né, essa determinação que tem os espíritos que vêm nos fazer o mal, assim, aquele exercício constante de nos colocarem à margem da existência, de nos colocarem sempre num comportamento ou bizarro, ou de alguma forma, olha, vou sugestioná-lo do jeito que eu encontrar a fresta, o caminho mais fácil, confortável, mais certeiro, para que você não atinja os objetivos na vida. Se for para deixar você brabo, se for para deixar você contente, se for para deixar você feliz, como você falou aí, né? Vaidoso, Eu quero orgulhoso. Que você não cumpra, eu quero que você não cumpra o objetivo da existência, que é sair do estado em que você se encontrava quando veio. Ou eu quero me vingar, né? Eu, o espírito mau, ainda olho naquele outro indivíduo, naquele outro espírito encarnado, e eu vejo nele o meu algoz, o meu inimigo, aquele que me fez mal há 800 anos lá atrás, só que sou eu que estou cultivando esse ódio. Ele andou, ele seguiu, ele foi para frente, ele reencarnou, ele passou novas provas, ele capotou o Jeep de novo, conquistou novos débitos, pagou uns, fez boleto, ele seguiu. Eu é que fiquei 800 anos sentado num banquinho, batendo na minha mão, no meu dedo, com um martelo, falando: aquele lazarento vai me pagar, a hora que eu achar aquele lazarento vai me pagar. Aí passou 800 anos e eu consigo encontrá-lo. Ele é outro espírito, ele é um espírito que seguiu, possui ainda suas falhas morais, mas eu, querendo assim a qualquer custo vingança, eu achei ele, eu falar: agora você vai acertar as contas comigo. De que maneira eu vou achar a brecha? Do jeito que você falou, ou vai ser pelo ego, ou vai ser por uma viciação,
ou vai ser num defeito de caráter, pela sexualidade, pelo dinheiro, pela raiva, pelo ódio. O Enzio fala uma palavra bacana que as pessoas precisam entender, que é pelas paixões. E é óbvio, ele não fala isso à toa, ele chama isso de Kardec. Então, assim, quando essas paixões se alteram, o padrão vibratório do indivíduo encarnado sujeito à influenciação abre a fresta. Qualquer que seja a ferramenta. Chave de fenda, chave de boca, alicate, bajulação, ódio declarado, visão, clarividência, vidência. Tá? O obsessor se materializa para o obsidiado. E aí o obsidiado passa a ver cenas assim horrendas. E aí aquilo altera a psique dele. Então, o caminho... Eu moro em Foz do Iguaçu. Se eu Bela tiver cidade. que fazer uma viagem para São Paulo, eu posso dizer assim, primeiro, eu posso ir de carro, de moto, de bicicleta, de caminhão, de trem, de avião e de navio. Qual delas é a melhor? Olha, a palavra melhor não vai servir. Por quê? Vai ter uma que vai demorar mais, mas talvez seja mais prazerosa, porque consiga ir passeando, cuidando da viagem. Talvez não seja melhor, porque também não seja mais rápida. Daí, se eu for considerar a melhor de avião, é porque ela é mais rápida. Mas eu posso ter vários caminhos para chegar lá, além dos vários meios de locomoção para chegar lá. Eu posso ir pela BR-277, eu posso pegar desvio em Toledo e para Cascavel. Eu tenho várias estradas que me levam ao mesmo objetivo. Isso é uma boa metáfora a respeito de quais são os canais da obsessão. Filho, a rua que tiver disponível vai ser tentada. Se for uma... o Adriano usa uma palavra muito bacana. Uma vez ele estava conversando com o Divaldo, e eu vou tomar aquilo como uma metáfora, não vou usar no mesmo sentido que foi usado lá por Divaldo e o Adriano. Existem estradas que ainda não estão pavimentadas, que somente cavalos chegam nela. Existem estradas que, por não estarem pavimentadas, ainda são de terra, sujeitas à chuva, a fazer barro e tudo mais, mas ainda assim são estradas pequenas, carreiros, que só passa uma besta, às vezes. Se o caminho está ali, ele está disponível para ser usado. É isso. Perfeito. Mauri? Olha, em meio a tantas figuras mitológicas que vêm a compor o nosso imaginário diário e atrapalham tanto, né? Aliás, a doutrina espírita se presta muito bem a tirar essas figuras, né? Os curupiras, os sacis pererês, essas figuras sem cabeça e tal. Mas vou pegar uma que a gente pode aproveitar aqui, né? E sem a pretensão de passar a régua no assunto, porque o Maurício já descreveu muito bem Kardec, melhor que todos nós. Mas seria o tal calcanhar de Aquiles, né? Ele vai procurar. Se na frente ele encontra uma armadura, o sujeito está preparado. Não, eu vou fazer, vou aqui fincar as minhas trincheiras, né? Vou estar protegido pela frente. Ele vai por trás, né? Atrás você não tem armadura. Então, aquele calcanhar de Aquiles vai ser procurado. E como nós somos aqui os plantadores das nossas próprias fragilidades, ele vai achar. Ah, se vai. Aí vem outra parte que o Enzo leu agora há pouco e eu achei muito bacana, né? Então tá, isso tudo, via de regra, aplica em nós, coletividade, tudo os coió que estão por aí, né? Na coletividade. Agora, no médium, no medianeiro, aquela pessoa que é o meio de comunicação com a espiritualidade, por isso a palavra médium, ele é o que medeia, ele é o telefone no meio da comunicação, oblitera todas as faculdades mediúnicas. Mas, Enzo, explica para mim, o médium não é assim, tipo um sacerdote, uma pessoa abençoada que recebeu uma
tarefa divina e, portanto, ela é totalmente protegida, Enzo? Explica para o povo, para a internet. Que era um espírito, eu para mim não tenho a menor dúvida que era um espírito da segunda ordem, e receber minha pergunta para ele. É porque, assim, vamos descer agora lá no popular, né? A visão das pessoas que, de cara, tiram conclusões sobre espiritismo, a primeira delas é assim, a espiritismo é uma religião, tá? Vamos brincar com isso. Quem nunca estudou, quem não conhece, ouve um amigo dizer que frequenta um centro espírita, essa pessoa que ouve isso já chega à conclusão de que a religião dele é espiritismo. Aí depois ouve o amigo dizer também que lá ele desenvolveu faculdades mediúnicas. Aí ele é um sacerdote lá. Isso é verdade, Enzo? É assim, quem estuda espiritismo está nos acompanhando, está entendendo a brincadeira. Mas para quem nunca estudou espiritismo, não sabe o que é, está embarcando nisso aqui agora, chegou agora no programa e ainda não sabe por onde começar a estudar, gente, mediunidade não transforma ninguém em Deus, em sacerdote. Mediunidade não é uma armadura que vai lhe defender contra todos os males espirituais. Mediunidade é uma ferramenta de trabalho sério. Aí, o médium, que está nessa condição de dar uma brecha para conectar com a simpatia mental do obsessor, ele abriu a porta. Quando a obsessão o afeta, oblitera todas as faculdades mediúnicas. Quer dizer, então, que tudo para? Sim e não. Só como assim, sim e não? Por exemplo, quando só um espírito cola na aba de um médium e fala, daqui para frente sou só eu que vou dar comunicação com você, porque eu sou o próprio Jesus que vou estar falando contigo. E aí não aparece mais o Zequinha da esquina para mandar recado, não vem mais Emmanuel, não aparece mais Afonso, nem Jairo, nem irmã Eduarda, é só aquele espírito colado na aba desse médium. Pronto, ele está comprometido pessoalmente, ele precisa se tratar. Então, obsessão é uma coisa que acontece entre espíritos e encarnados. Ponto. Não existe adjetivos com relação aos encarnados que lhe tornem imunes aos processos obsessivos. Aí, Oi? Aí, sim. Aproveitando o detalhe. Eu até diria o seguinte, obsessão é o que acontece entre espíritos. Beleza. É que eu estou tentando trazendo uma ideia material. Estou ainda ficando... Sabe quando você está assim, moendo os pés na praia? Ainda não cheguei nem a moer as canelas? Sim. Pode continuar. E enquanto processo, via de regra, tem início e desenvolvimento. Quem são aqueles que têm maior capacidade de tentar não serem submetidos a isso? Aqueles que já tiveram conquistas morais efetivamente integradas ao seu espírito. Ou seja, a tal da elevação moral, a melhoria, a reconstrução própria, a melhoria própria, o burilamento, o brilho, a gente sair de pedra bruta e virar um diamante brilhando. Quando você pega lá em Minas Gerais um pedaço de pedra preciosa no chão, a hora que você acha ela, você fala assim, sério que isso aqui vai virar um colar? Cara, não dou valor para nada isso aqui é uma pedra feia, toda cheia de sujeira. Aí você vai, corta, lapida, dá polimento e no final passa a pedra de toque. Aí você olha e fala assim, caramba, isso aqui era aquilo? Nossa, que bonito, né? Mas teve que passar por um sofrimento, o Enzo não quis usar essa palavra agora há pouco, mas teve que passar por um sofrimento de transformação até chegar numa pedra preciosa. Ela era preciosa antes? Era. Só não transparecia ainda porque a beleza ainda estava dentro do seu imo. A mesma coisa, a mesma metáfora pode ser usada com a gente. Quanto mais evoluirmos em termos morais, maiores serão as nossas possibilidades de compreensão com relação a essa influenciação e, consequentemente, condição de lidar
com elas? Agora o Maurício chegou no ponto que eu estava esperando. Por isso que eu estava bem quietinho aqui. Porque aí vamos fazer o seguinte. Vamos dar um salto. Vamos para um outro patamar. Eu morro de medo disso. Tem duas Você perguntas. acha que o seu escafandro está furado? Tem duas perguntas que eu vou fazer aqui. A mesma pergunta, só que em dois sentidos diferentes. A primeira delas é, por que a obsessão existe? Então, a primeira pergunta, por que a obsessão existe, é por que existe? Por que Deus estabeleceu a obsessão? E segundo, por que a minha obsessão existe? Por que ela existe comigo? Então, por que a obsessão existe? Então, como regra e particularmente. Esse trecho que eu vou ler agora, Maurício, ele vai me responder duas perguntas. Quem é a causa da obsessão? E por que a obsessão existe? Seria a pergunta 3, vamos colocar como uma só. Tá. Quem é a causa da obsessão? E eu vou ler um trecho para a gente mergulhar aqui. Preste bem atenção, porque aquilo que virou regra no nosso meio, de quem causa a obsessão, foi tirado provavelmente de uma má interpretação, em função, por exemplo, do começo desse pedaço que eu vou ler. Os espíritos maus pululam em torno da terra, em virtude da inferioridade moral de seus habitantes. Sua ação malfazeja faz parte dos flagelos com que a humanidade se defronta neste mundo. A obsessão, como as enfermidades e todas as tribulações da vida, devem ser consideradas como prova ou expiação e aceita como tal. Esse ponto. Antes da gente adentrar na análise do texto, nós vamos ficar aqui provavelmente uns 3 programas nesse pedaço, eu vou sugerir que quem puder, veja o estudo, esse que nós fizemos referência da segunda-feira passada. Inclusive, o Maurício há pouco disse assim, o Enzo não quis usar a palavra sofrimento, a gente mastiga bem o sentido da palavra sofrimento conforme Kardec a trabalha ou a trabalhou, especificamente no Livro dos Espíritos. Antes da gente vir aqui, vamos fazer o seguinte. Quando você vai analisar um fenômeno, e antes de você bater o martelo sobre o fenômeno que você está observando, por exemplo, está friozinho aqui em Cascavel, é um fenômeno climático. Qual a causa desse fenômeno? Na análise dos fenômenos, eu sempre vou ter causas mediatas e causas imediatas. Como assim, Enzo? Cheguei para trabalhar junto com o Maurício. E para trabalhar com o Maurício. E o Maurício me fala uma coisa, eu solto uma patada no Maurício. Aí você, eita! Se eu soubesse que ia levar um coice, eu não tinha pisado no seu rabo, jumento. Ferradura nova, né? Aí, o Maurício fica ali, por que o Enzo está irritado hoje? Por que o Enzo está irritado? Quer dizer, ele quer saber qual a causa da irritação. Fenômeno, Enzo está irritado. Qual a causa dessa irritação? Causa imediata, certo? Minha esposa me encheu os pacovar logo cedo. Causa imediata, hormônios, TPM. Geralmente a gente olha a causa imediata e tenta resolver o problema pela causa imediata. Só que a causa imediata é que de fato precisa ser observada. E geralmente, se a gente não faz a análise com muito cuidado, com muito critério, eu desconsidero a causa imediata. Vamos chamar aqui de causa real. Causa real. Tudo bem? Eu só trocaria para o pessoal da internet a ideia de imediato, imediata. Perfeito. Porque às vezes eles estão ouvindo, eles estão nem conseguindo diferenciar a palavra, porque a sonoridade é muito próxima. Eu diria assim, causa próxima e causa
distante, no sentido de, aquela que está próxima, ela está diante dos meus olhos, eu consigo ver fácil. Imediato. Faça isso imediatamente, agora. Causa imediata, causa distante. É aquilo que lá atrás aconteceu antes desta e que realmente é o ponto de origem de toda essa mazela, de todo esse fenômeno. É a causa distante que está escondidinha. O Maurício, que é advogado criminalista, deve ter trabalhado com isso muito num júri, por exemplo, que alguém, causa do homicídio, o cara discutiu com o outro, então, causa próxima, causa imediata. Tá, mas por que essa discussão aconteceu? Motivo. Quer dizer, o motivo do homicídio não é esse aqui. É o primeiro, é o que de fato dispara tudo para que chegasse na discussão e o homicídio acontecesse. Então, no fenômeno, a gente tem que ter esse ponto de observação. É claro que eu vou ter um limite, porque senão eu vou chegar a Deus. O culpado vai ser Deus, porque Deus criou o mundo. Né? Kardec pergunta, não podia ter feito melhorzinho? Não, onde é que ficaria o mérito, o esforço, a transformação? Fez assim, porque assim é o certo. Bom, então, é muito interessante a gente ter esse olhar, para que eu saiba quem causa de fato, quem é de fato a causa da obsessão, eu preciso ter esse olhar. E por que a obsessão existe? Então, nós vamos inverter a sequência do texto, certo? Vamos fazer um exercício de inversão e vamos ler de trás para frente. Eu vou fazer a leitura como o texto está, depois nós vamos inverter, vamos separar. Então, ele primeiro diz assim, os espíritos maus pululam em torno da terra. Pulular é assim, tem demais. Confusão. Tá cheio, certo? Tá cheio. Então, tem espírito Tá todo gosto. Né? Então, é igual advogado, você levanta uma pedra, corre 10 advogados. Uma brincadeira querida com os meus irmãos advogados, mas hoje nós temos uma turma muito grande, mas a ideia é essa, sabe? Baratinhas, né? Aquelas pequenas baratinhas, você não olha em lugar nenhum, aí à noite você vai lá, você mexe um negócio, corre 15. Então isso pululam, estão pululando. Exatamente. Aí, por quê? Em virtude da inferioridade moral dos seus habitantes. Nós somos o imã. Exatamente. Então, quer dizer, tem uma gigantesca quantidade de espíritos maus. Por quê? Porque em função da inferioridade moral de seus habitantes. O que é essa questão moral? A regra da moral, o que determina a moral espírita é o cumprimento ou não da lei divina. Questão 629 do Livro dos Espíritos, para quem não está acostumado. Perfeito. Sua ação malfazeja, quer dizer, a ação dos maus espíritos, faz parte dos flagelos com que a humanidade se defronta neste mundo. Então, faz parte do que tem no planeta. Ponto. A ação má dos maus espíritos faz parte. É o que nós temos para a hora, né? Nós temos 3 informações até aqui. Uma complementando a outra. A obsessão, como as enfermidades, e ele vai trabalhar isso mais à frente, usando esse comparativo, essa analogia, né, da obsessão com as enfermidades, com as doenças. E todas as tribulações da vida, e todas as dificuldades, a obsessão, como as enfermidades, e todas as tribulações da vida, devem ser consideradas como prova ou expiação e aceita como tal. Ponto. Então, nós temos aqui 4 informações importantes. Vamos pegar de baixo para cima. Primeira informação, invertendo. As obsessões, elas devem ser consideradas como prova e expiação. O que é prova e expiação? Aí, por isso que eu remeti ao estudo de segunda-feira, que também nós mergulhamos bastante nessa ideia de provas e expiações. As provas e expiações são os componentes e as características e o gênero das experiências ao qual nós estamos submetidos no processo encarnatório. Eu gosto do exemplo da compreensão. Nós estamos matriculados num curso de compreensão.
Então, o gênero das nossas experiências encarnatórias dizem respeito a experiências no qual eu devo tomar conhecimento, exercitar, aplicar, absorver, como disse o Maurício, conquistar e me transformar em um ser compreensivo. Para que isso aconteça, existem chamadas expiações e provas, que são as situações. É o que está dentro do contexto. Para a obsessão deve ser vista como processo experiencial para o desenvolvimento das virtudes. Se nós estamos matriculados num curso de compreensão, as obsessões fazem parte das matérias, dos conteúdos, ao qual eu tenho que estudar para desenvolver compreensão. Eu gosto sempre de lembrar que a nota para aprovação, a média é 10. Não cabe 6, ou 7, ou 8, ou 5. Não, a média é 10. Você só passa com nota 10. Com a aplicação integral, como diz Alcione no livro Renúncia, de todos os detalhes. Aí eu já começo a ter um problema, porque eu reclamo das obsessões, porque são desagradáveis. Mas elas fazem parte do processo, e tem que ser aceita como parte do processo. Essa frase final, ela deixa numa situação, né, Maurício? Alguns aceitam as provas e as expiações de forma harmoniosa. Outros, a muitos custos, ficam relutantes, reclamando. Lembra que a gente leu isso segunda-feira? Exatamente. Então, aqui eu já tenho a resposta da pergunta: por que as obsessões existem? Elas existem como experiência, ou melhor, elas existem para que eu evolua. Elas existem para que eu evolua. E quem é, de fato, a causa? A nossa inferioridade moral. Só existe obsessão, né? Mas ela deixaria de existir? Teria alguma circunstância em que ela perderia a sua, não é eficácia, a sua finalidade de ser? Sim, quando não existisse se não existir inferioridade moral na Terra, ela deixa de ter por que existir na Terra. Se a inferioridade moral é de seus habitantes, Maurício, e aí volta um ponto que nós já comentamos aqui. Nós três já comentamos nisso e viajamos bastante nisso, por isso que a gente viajou para ver várias situações. Só vai existir obsessão, no meu caso, porque eu possuo inferioridades morais. Então, quem é a causa das minhas obsessões? Eu. Como sempre. Total. Mas não sou culpado pelas suas. Sou eu. Nem a do Amauri. Mas aí, eu já falei para o Enzo, viu, Maurício, que eu sou aqui lembra daquele corredor de Fórmula 1, o Takashima? Uhum. Aquele que era uma chicane ambulante, né? Os craques, os ases do volante, quando menos esperavam, tinha um Takashima pela frente para frear na hora errada, para atravessar na pista, para fazer vocês derrapar. Tirar o cara da corrida. Tirar o cara da corrida. Então, você tinha que tomar cuidado com o Takashima. Eu sou esse cara. Olha, se isso aí faz parte, né, é mais um processo pedagógico à disposição da divindade para que a gente aprenda. Se nós contribuímos grandemente e unicamente, como está claro aí, nós somos a causa desse sofrimento, das piores vicissitudes que a gente tem que enfrentar. E seria o mesmo que cancelar a matrícula na faculdade quando você começa a relutar contra os espíritos, os obsessores ou aqueles companheiros que vêm ensinar. No caso do médium, a que você se referiu antes, seria o caso de ele abandonar o processo pedagógico que foi oferecido para o bronco
aquele sujeito que sempre se recusou a ser uma pessoa de compaixão, a despertar, que se reveste das piores armaduras para não sensibilizar a alma, e ele é colocado para ser um médium de socorro espiritual, aquele que enfrenta as mazelas nas madrugadas, aquele que tem que ir lá fazer aqueles trabalhos mediúnicos de intervenção feroz e ver as pessoas melhorarem na visão, né, ante os olhos dele, uma vida. Passar uma vida vendo pessoas ficarem felizes na frente dele pelo trabalho mediúnico dele. E aí, de repente, ele começa a se incomodar com os danadinhos que estão ali incomodando e não tem a devida... ele não comparece com aquilo que lhe é pedido. Olha, você só tem que passar uma vida sendo o cara que está no meio de quem realmente pode promover a cura e de quem precisa da cura. E você só tem que assistir. Compareça com o seu melhor valor, mesmo rudimentar, mas aquele valorzinho que vai crescendo durante uma vida inteira, e você vai se tornando aquele sujeito que passa a ter um pouquinho de piedade, depois uma compaixão. Quem sabe você consiga amar as pessoas lá no finalzinho da vida, um tiquinho que seja. Você já tem a semente. Na próxima existência, você não vai mais ter mediunidade, porque você vai precisar de outro instrumento pedagógico. E agora você resolve, só porque aparece como disse a Amandinha, apareceu lá um sujeito mal-humorado na frente dela, né? O cara está sendo médium da sintonia que ele ofereceu. Ele estendeu o tapete vermelho para um sujeito, para um espírito mau, muito mau. E a Amanda poderia ter herdado dele. No entanto, a postura equilibrada promoveu o equilíbrio, ou seja, isolou nela esse desequilíbrio. A influência. A influência. Esse exercício, né? Essa coisa generosa, tanto quanto todas as ferramentas, né, que nós temos à disposição para a encarnação, a presença desses espíritos maus, né, que, na verdade, são a solução para o meu problema de amanhã. Eu semeei isso, o planeta está semeando isso, e está colhendo exatamente o elemento pedagógico que precisa para que todos sejamos no planeta moralmente melhores, como diz o nosso querido Kardec. Você vê, Amaury, você usou um raciocínio bacana. Agora, para o pessoal que está acompanhando na internet, uma palavra vai dar o tom final, talvez, aqui do que Kardec está nos falando. Normalmente, nós tomamos os nossos obsessores ou o processo obsessivo como algo ruim e necessariamente mal. Mas quem o causa? Eu mesmo. Então, se o processo de obsessão está à minha volta, os obsessores são os professores colocados por Deus no meu caminho para eu melhorar. Aí eu olho o remédio que está sendo apresentado para mim, e só porque ele é amargo, eu fico reclamando. Aí a gente vai lá e lê a questão 115, a parte final da questão 115, do Livro dos Espíritos. Uns aceitam submissas suas provas e chegam mais depressa à meta que lhe foi destinada. Outros só a suportam lamentando e pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Ou seja, a felicidade é a consequência de cumprir a lei divina. Se eu permaneço afastado da felicidade, é porque eu estou afrontando a lei divina. Qual é o conceito de bem e mal? O bem é observar a lei divina, o mal é afrontar a lei divina. Se eu continuo longe da felicidade, é porque eu estou fazendo o mal, então eu sou tão mal quanto o espírito mal que está me influenciando. Não é uma matemática simples assim? É do veneno da cobra que se faz o soro, né?
Então, são verdadeiros professores. Sim. E o problema continua na gente, por quê? Como é que nós lidamos com as lições? Quantas vezes eu fiz cálculo com fórmula de Bhaskara na minha vida e até hoje eu não sei aplicar isso em lugar prático. Não, mas te ensinaram fórmula de Bhaskara? Sim, ensinaram. Você conseguiu fazer os cálculos? Na época eu conseguia. Hoje, 40 anos depois, não faço a mínima ideia mais. Mas eu nunca soube para que servia. Então, a lição veio, mas eu não absorvi. Eu passei na disciplina, mas provavelmente na próxima encarnação eu vou ser colocado em alguma situação em que eu vá aprender a aplicar a lei de Bhaskara, que é para incorporar ela ao conhecimento. Isso, obviamente, de forma metafórica, né, gente? Mas quantas lições nós passamos na vida e não absorvemos e ainda reclamando quando a lição chega. E hoje eu não vou conseguir comer filé mignon. Hoje o prato, a mesa está meio limitada. Você reclama porque a mesa está limitada, ao invés de agradecer porque tem mesa com comida em si. A mesma coisa com duas formas de ver. Ver com gratidão, ver com elevação moral, ou ver com tá tudo ruim, tá tudo difícil. Ó céus, ó vida, ó azar, vamos ser a hiena do desenho. É isso, como é que a gente encara as coisas? Kardec está falando isso aqui, ó. A obsessão, como as enfermidades e tudo que acontece na vida, da mesma maneira que as doenças, os enfrentamentos financeiros, as discussões, tudo deve ser considerada como prova ou expiação e como tal, irmão, aceita. Aceita. A 115 foi muito bem lembrado por você aí, viu? Porque nesse mesmo raciocínio a gente pode projetar que para ficar bom vai ter que piorar um pouco. A gente vai ter que ter o entendimento e aceitar o sofrimento. A gente se debate ainda, né? O Enzo trouxe muito bem essa reflexão, alcançou a pontinha da meada para nós. A gente tem que compreender que esse é um processo desejável, já que precisamos evoluir, estamos fadados a isso. Então, quanto antes, melhor. Então, ao invés de ficar se debatendo, fazendo de conta que não é com a gente, dissimulando, correndo, cortando volta, né, fazendo olhar de paisagem e volta a encarnação e vai a encarnação, é melhor enfrentar logo. Vocês viram o filme do Arigó? Sim. Eu vou utilizar o filme do Arigó aqui, óbvio que com todas as considerações. Nos 3 primeiros episódios nossos aqui passaram um trailer, nós passamos o trailer do Arigó. Dr. Fritz falou para ele infinitas vezes, e o filme retrata isso de maneira muito viva. Aceita, Arigó. Aceita. Essa era uma palavra que Arigó ouvia recorrentemente. Aceitar. Prova e expiação, e como tal, deve ser aceita, deve ser entendida, deve ser absorvida, enfrentada. Você quer passar reclamando? Passa. Vai ser uma companhia muito chata. Aí... Vai passar do mesmo jeito. Aí, Maurício e Enzo, se vocês me permitem, às vezes, dialogando com algumas pessoas que nos pedem atendimento fraterno, vem aquela, mas eu tenho medo dessas influenciações. Quando me chega um arrepio, quando me chega uma sensação de sufoco, um batimento cardíaco alterado, eu fico com medo. Aí vem a devida ponte, né? Aquela solução. Que não é nossa, é de Kardec, está escrito aqui, inclusive, a compreensão do que se trata o assunto. Então, na medida em que estudamos, né, que a gente trabalha e trabalha-se principalmente na compreensão, é que a gente começa a se aproximar
com naturalidade dessas situações que são desagradáveis, sim. Mas como a gente sabe que o Papai do Céu não manda coisas assombrosas sem que a gente possa compreender e resolver, é só estudar, né? Só estudar e compreender que isso faz parte do processo de uma forma natural, que isso nos é afeto de uma forma muito natural. Muito bem, meus companheiros. Nosso papo está maravilhoso, mas no tempo, né, nós somos escravos em função da encarnação do tempo. Nós temos aqui 6 minutinhos para encerrar o nosso programa de hoje. Então, eu vou passar para o Amaury, fazendo as suas considerações finais de hoje, né? Vou falar um pouquinho, passo para o Maurício fazer as suas considerações e a nossa prece de encerramento. Maurício? Olha, eu vejo tudo com muita clareza, né? Não só o objetivo disso que nos traz Kardec, mas eu vejo essencialmente o que nós estamos fazendo aqui hoje na Estação da Luz. Estamos dissecando um assunto que é recorrente à preocupação, ocupa a mente das pessoas, traz no dia a dia preocupações constantes pelas incompreensões do assunto. A forma como é trazido aqui, né, com exemplos muito apropriados, trazidos por vocês, fazem todo o sentido para cada um. Então, compreender que estamos imersos nessa atmosfera produzida por nós mesmos e que a solução está no enfrentamento, no desenvolvimento dos melhores valores que nos aproximem daquilo que se chama amor ao próximo, é onde a gente vai fazer todo um embate, é um processo que nos torna melhores e faz tudo isso desaparecer. Então, a solução dos nossos problemas futuros, ou seja, um planeta moralmente melhor, passa necessariamente pelo estudo que está sendo feito aqui, né, pela compreensão disso, que leve ao enfrentamento natural, né, pelas vias da generosidade e todo aquele desaguar que nos é solicitado enquanto irmãos em viagem. Aliás, muito apropriado, porque estamos aqui numa estação, precisamos embarcar logo nessa. Perfeito. Fazendo um spoiler, né? No próximo programa a gente vai fazer um bate-papo sobre Kardec, mas retomando o tema logo no programa seguinte, eu vou dar um spoiler. Do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas, que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores. Só tem doença porque tem falha interna. A obsessão é sempre o resultado, é sempre. Então não é de vez em quando, não. Hã? Não é de vez em quando. Não, é sempre o resultado de uma imperfeição moral que dá acesso a um espírito mal. Pessoal, obrigado por terem estado conosco. Né? Mauri, obrigado por ter estado com a gente hoje. Maurício, por gentileza, faça a nossa prece, por favor. Vou fazer a prece. Antes, porém, eu vou chamar aqui, vou ler um texto de Emmanuel em Caminhos, psicografada por Chico Xavier, é o texto 6, Suporta. Nos momentos de crise, não te abatas, escuta. Por nada te revoltes, nem te amedrontes. Ora, suporta a aprovação, não reclames, aceita. Não grites com ninguém, nem firas. Abençoa. Lance de sofrimento é o ensejo da fé. Silencia. Deus sabe um instante de intervir.
Meus irmãos, sexta-feira, beirando as 10 horas da noite, próximo ao momento de recolhermos em descanso. Alguns estão agora iniciando a sua jornada de sábado, para aqueles que estão lá do outro lado do planeta, no Japão. Agradecemos mais uma vez ao Criador por todas as bênçãos que permeiam a nossa existência, que iluminam a nossa jornada e o nosso caminho, que nos tornam a faina menos pesada e mais suave, o jugo fácil de carregar. Agradecemos ao Cristo, que sempre nos diz o caminho a seguir, e ainda mesmo que relutantes pelas nossas falhas, que ainda nos apresentam todos os defeitos, por vezes relutantes, seguimos a contragosto. Não é fácil darmos passos adiante quando estamos perdidos. Novamente, o dia em que estivermos perdidos, olhemos para o nosso guia e modelo e sigamos firmes o seu caminho, pois ele já amainou todo o chão por onde temos que passar. Para essa caminhada, rogamos aos nossos irmãos em espírito que nos protegem, que nos acompanham, que nos intuem, que continuem a nos elevar os pensamentos, continuem a nos propor bons caminhos, para que cheguemos ao final da nossa jornada melhores do que a começamos. Auxiliem-nos ainda a aceitar de forma suave as nossas obrigações e pararmos de reclamar da nossa vida. Sejamos todos bem acompanhados durante o nosso final de semana, aproveitemos as nossas oportunidades, trabalhemos e sigamos firmes hoje e sempre. Que assim seja, se for a vontade do nosso Criador.